Olá, bem-vindo à nossa segunda aula. Eu sou o Igor Coach e fazendo uma pequena recapitulação da aula passada, nós fizemos uma introdução de como será o nosso curso, falamos um pouco sobre o certificado, eu me apresentei a vocês e falei um pouquinho sobre o que é a inteligência emocional. Nós iremos falar bastante sobre isso e durante esses próximos vídeos agora nós iremos detalhar um pouco mais sobre a inteligência emocional, como funciona, passo a passo em cada vídeo. E nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula agora, nós iremos falar sobre a autoconsciência, que é o primeiro passo para a inteligência emocional, para conseguir destravar e para conseguir utilizar e experimentar o melhor da inteligência emocional e a níveis mais profundos. Ontem nós falamos um pouco sobre a inteligência emocional por completo, que quem tem inteligência emocional, quem consegue lidar melhor com as suas emoções, consegue produz 2, 4, 5, 10 vezes mais do que quem não consegue lidar com as suas emoções. Nós falamos bastante sobre a importância da inteligência emocional e hoje nós iremos falar sobre a autoconsciência. A autoconsciência é quando você tem a consciência plena daquilo que você está sentindo. É quando você sabe de fato o que você está sentindo, se é uma tristeza, se é uma raiva, se é ira, se aquilo que você está carregando, o que você está de fato sentindo. Isso é a autoconsciência. E o primeiro ponto que eu quero falar nesse vídeo, nessa aula hoje, é sobre identificar e nomear suas emoções. É impossível a gente conseguir lidar com emoções que a gente não sabe que tem. Deixa eu dar uma organizada aqui. É impossível a gente conseguir lidar com emoções que a gente não nomeia. Como você vai conseguir lidar com a tristeza se você não sabe que está triste? Como você vai lidar com a angústia se você não aceita e não sabe que está angustiado? Então esse é o primeiro ponto da autoconsciência, é você saber de fato qual é a emoção que você está sentindo, é você nomear, é você saber, é você de fato aceitar aquilo, não negar por orgulho, pelo desejo de não estar sentindo. Eu acredito que ninguém tem o desejo de ser triste, ninguém tem o desejo de experimentar a tristeza, ninguém tem o desejo de experimentar o nervosismo, ninguém tem o desejo de experimentar a ira, ninguém passa pelo desejo de sentir essas coisas ruins. Todo mundo quer sentir e quer experimentar e quer viver a felicidade, a alegria, coisas boas, mas porém, nós somos seres dotados de sentimentos, então nós precisamos, é a necessidade, nós temos que sentir. É impossível não sentir tristeza, é impossível não se sentir irado em algum momento, é impossível não passar por momentos de estresse e raiva. Então nós temos que sentir e nós temos que ter essa consciência, identificar e nomear. Eu estou passando por um momento de tristeza, eu estou passando por um momento de raiva, eu estou passando por um momento de estresse, eu estou passando por um momento aqui de dificuldade. Nesse momento de dificuldade, eu tenho tido tantas aflições, eu tenho tido angustiado, mas você precisa identificar isso em você mesmo. Quando eu falo de você nomear, não precisa ser para alguma outra pessoa inicialmente, mas você saber, é você olhar no espelho e entender: eu estou triste sim, eu estou com problema sim, eu estou irado sim. Quando a gente está principalmente com raiva, irado, você está no meio de uma discussão ou briga com alguém e a pessoa questiona: olha, você está nervoso. A primeira coisa que a gente responde de forma automática é: eu não estou nervoso. Mas na verdade a gente está. Só que a gente responde que não para tentar mostrar que está calmo, para tentar mostrar que não está naquele momento de ira ou de raiva. Mas toda vez que nós fazemos isso, toda vez que eu faço isso, eu estou tentando esconder isso de mim mesmo, de tentar de ser claro daquilo que eu estou sentindo. E eu preciso compreender, a partir do momento em que eu nomeei, a partir do momento em que eu aceitei aquilo, em que eu defini,
em que eu descobri, olha, eu estou passando por uma tristeza, eu estou passando por uma angústia, eu estou passando por emoções que têm me afligido. E aí você descobre quais são essas emoções. Aí vem o segundo passo que nós precisamos, que é compreender as causas e os gatilhos que nos levam àquilo. Para tudo há um motivo. Já aconteceu de eu atender, conversar com pessoas que dizem estar tristes, mas não sabem o porquê. Acreditam estar passando por angústia, mas não sabem o porquê da angústia. Está passando por um momento de aflição, por um momento ruim e não sabe o porquê. Então é importante que a gente passe a compreender a causa e o gatilho. Se você está passando por um momento de alegria e você grita isso aos quatro cantos, eu estou alegre, hoje eu acordei motivado, hoje eu acordei feliz. Então é importante que você descubra e que você compreenda o porquê é que você está feliz. O que foi que te levou a estar feliz? O que foi que provocou essa felicidade em você? Então a gente precisa compreender, e isso também para aquelas emoções que não são boas. Se eu estou triste, se eu estou aflito, se eu estou angustiado, quais foram os gatilhos que me levou a estar angustiado? Se é por causa de alguém, quem foi a pessoa que me deixou triste? E aí eu descobri qual é a pessoa que me deixou triste. Mas por quê? Aí entra o gatilho. O que essa pessoa fez para me deixar triste? Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou passando por uma emoção vazia, por uma emoção negativa, por causa de um local, por causa de um evento, por causa de uma situação que aconteceu. Qual é a situação? Essa é a causa. Qual é a situação? Eu descobri qual foi a situação que me deixou nessas emoções negativas ou também nessas emoções positivas. E aí eu tenho que descobrir os gatilhos. O que aconteceu neste lugar que me levou a ficar triste? O que aconteceu neste ambiente que me levou a ficar triste? O que aconteceu neste momento que me fez ficar triste? Eu preciso compreender essas causas e esses gatilhos. E aí vem o terceiro ponto da autoconsciência, que é a aceitação e o manejo. Eu preciso aceitar e compreender, depois que eu compreendi, eu sei qual foi a causa e o gatilho que me levou a viver essas emoções, eu preciso aceitar. Porque se eu estou vivendo essas emoções, não tem como eu sair delas agora. Porque é impossível a gente não passar e não sentir emoções. É impossível a gente não viver e experimentar emoções. Todos nós passamos, tanto por momentos bons, felicidade, alegria, viver o êxtase, as emoções boas, mas também passamos por aquilo que é ruim. A tristeza, o vazio, a solidão, todo mundo passa por isso em algum momento. Mas aí eu preciso aceitar. Eu não posso negar se eu estou triste, se eu estou passando por um momento negativo. Eu não posso negar que eu não esteja, porque isso automaticamente vai gerar na minha mente que eu não estou vivendo aquilo, que eu não estou passando por aquilo. E isso vai me afastar de viver coisas boas, de ser curado daquilo ou de usar aquilo a meu benefício. Então eu preciso aceitar. Quando eu estou triste, eu descobri o gatilho, eu descobri a causa, eu compreendi, eu identifiquei essa tristeza, eu identifiquei esse momento, agora eu preciso aceitar, eu realmente estou passando por isso. Porque aí quando eu aceito isso, isso provoca na minha mente uma reação para querer lutar contra isso, para querer tirar isso de dentro de mim. E aí vem as táticas para que a gente consiga superar e melhorar diante desses momentos. E aí vem o quarto ponto agora do vídeo, que são os pontos fracos e pontos fortes. É necessário você anotar sobre você mesmo quais são os seus pontos fracos e seus pontos fortes. Aquilo que te leva a viver essas emoções são aquilo que é o seu ponto fraco.
O que acontece com você que te leva a viver emoções negativas? O que te leva, o que acontece com você, o que você carrega que te leva a viver emoções positivas? Tem pessoas que têm gatilhos emocionais tão fracos que ao ouvir uma notícia ruim, chora. Ou até mesmo com coisas boas, também chora quando recebe notícias boas. São pessoas com o emocional abalado. Tem pessoas que é necessário que a gente tenha cautela com a forma de falar, pois se falar de uma forma mais dura, mais brusca, a pessoa passa por aflição, ela chora, ela entristece, fica depressiva. Então é necessário a gente identificar isso em nós. Quais são os meus pontos fracos? Quais são os meus pontos fortes? E quando eu identifico isso, é necessário eu anotar. Como eu falei no vídeo anterior, para a gente anotar tudo. Pegar um caderno, uma caneta e anotar tudo que está sendo falado, tudo que nós temos entendido, tudo que nós temos aprendido. E é necessário a gente fazer isso sobre nós mesmos. Quais são os pontos fracos que eu tenho? Esses são os desafios que eu preciso superar. Quais são os pontos fortes que eu tenho para que eu possa explorar isso cada vez mais? E aí entra o quinto e o último ponto desse vídeo agora, que é da aula de hoje, que é as áreas de desenvolvimento pessoal. Esses pontos fracos que nós nomeamos, esses pontos fracos que nós descobrimos, são pontos que a gente precisa desenvolver. Quanto mais você desenvolver esses pontos fracos e eles reduzirem, se tornarem pontos fortes para você, você vai conseguir lidar com as emoções. E aí, a tristeza, a dor, a angústia, isso vai começar a se tornar um ponto de gatilho de coisas boas para você. Não que vai ser bom ter esses sentimentos, muito pelo contrário. Vamos continuar passando por tristeza? Vamos. Vamos continuar passando pela angústia, por emoções negativas? Vamos. Mas quando eu entendo meus pontos fracos e eu começo a desenvolver esses pontos, quando eu recebo uma notícia triste, a minha reação é diferente. Quando eu passo por uma emoção negativa, por um momento de pressão, por um momento de opressão no emprego, no colégio ou em alguma situação na rua, a minha reação é diferente. Muitas pessoas acreditam que as decisões moldam o nosso caráter e não tem como a vida toda mudar em apenas segundos, mas sim, tem como. Se você encara uma situação e você você tem uma reação e você toma uma atitude em 3, 4, 5 segundos, isso pode mudar a sua vida por completo, com apenas um start. Por exemplo, se uma mulher casada, ela chega em casa e descobre, vê a cena do seu marido traindo com uma outra mulher. Em 5 segundos, a forma que essa mulher vai reagir vai mudar toda a vida dela. Tanto para algo negativo, tanto para algo positivo. Então, uma decisão que nós tomamos em um momento de tristeza, no momento de raiva, no momento de ira, pode ser extremamente prejudicial ou também pode ser extremamente benéfico. Pode ajudar a gente a romper, crescer e viver coisas boas, ou também pode nos levar a um buraco pior e nos levar a ter consequências que vão nos levar a viver um desperdício, a perder a nossa vida, a perder coisas, a nos entregar coisas ruins. Porque se eu não consigo compreender, se eu não consigo desenvolver, se eu não consigo nomear, se eu não consigo compreender as causas e os gatilhos, essas emoções sempre vão ter domínio sobre mim. E eu preciso dominar as minhas emoções. É necessário que você seja dominante, você precisa dominar suas emoções para que você venha romper e venha crescer cada vez mais. Esse é o conteúdo da aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido bastante.
Na nossa próxima aula, nós iremos continuar esse conteúdo e vamos para o terceiro ponto da nossa aula, para a nossa terceira base da inteligência emocional. Crie expectativas para o próximo vídeo, para a próxima aula e aguardo vocês na próxima. Um abraço!